nós estamos fazendo hoje aqui? Vamos bater um papo. Eu tenho aqui um punhado de perguntas. Olha o questionário tão grandão que está aqui. Mas isso aqui não é nada, não. É sobre vocação religiosa. Assim como o senhor ia falando, né, da vida matrimonial, da escolha, desse sentido da união com Deus, assim também é a vida religiosa. Muitas vezes as pessoas nos perguntam, qual é o seu principal motivo de ser uma religiosa? E muitas vezes os religiosos respondem, é por caridade ao próximo, é para fazer o bem. Mas, na realidade, a vida religiosa, nós somos chamadas à vida religiosa primeiramente por amor a Jesus Cristo. Então, os meus pais mesmo sempre falam, a gente sempre via em você algo diferente. Então, a primeira vez que eu vi religiosas, eu tinha 12 anos, que foi exatamente as Irmãs Oblatas do Menino Jesus. As vi em um encontro vocacional que estava tendo na minha paróquia, e aquilo me chamou muita atenção pela alegria, pela maneira de expressar essa vivência da vida religiosa. Então, aquilo mexeu muito com o meu interior, e eu desejei viver essa experiência de uma maneira mais intensa. Então, caminhando na paróquia, na minha vida paroquial, na pastoral, sempre gostei muito da pastoral da catequese, desde que crismei, era catequista na minha paróquia, e me chamou muita atenção essa vivência da vida religiosa. Só aos meus 16, 17 anos que eu tive essa certeza mais intensa que o Senhor me chamava a uma vida consagrada. Dos 12, aquele ali que é o Rafael, Carmelita. Mas dos 12 anos que eu senti a primeira vez assim, um pré-chamado, vamos dizer, até os 16 anos, quando decidiu, nesse tempo, teve dúvida, será que eu devo ir, será que eu não devo ir? Será que eu devo seguir as outras colegas, que devia estar estudando, né, irmã? Será que eu não vou seguir as outras irmãs, as minhas outras colegas que estão ali? Será que essa é a vida? Deixar aquela brincadeira para ficar, vamos dizer, trancada, porque não são enclausuradas, né? Porque enclausurada deve ser um pouquinho mais difícil. E enclausurada eu já vi muitas irmãs novas, e chama atenção o porquê. E isso é que sempre pergunta, por quê? E então foi um chamado, mas desde família, desde cedo, acompanhando os pais, a missa. Sim, dúvidas sempre existem, né? Nesse primeiro momento da nossa vida vocacional, quando a gente recebe o chamado, existe sim as dúvidas. Então, por muitas vezes eu me perguntava, será que o Senhor me deseja para a vida consagrada, para a vida matrimonial? Então, cheguei a viver outras experiências também, como o namoro, mas não era aquilo que de fato o Senhor me chamava. Até que enfim alguém fala. Quer dizer que teve namorado? Sim. Porque se perguntar para algum freio, algum seminarista, já teve namorado? Não, nem fala nisso, não, isso é pecado. Não, parabéns, irmã, pela sua sinceridade, que é tão difícil. Não esqueci, não. Pode deixar. A irmã é peruana, está 2 meses no Brasil, mas a gente consegue entender bem. Agora, o Frei Murilo, você está com 20 anos, né? 22. 22 anos, uma criança. A minha neta mais nova tem 19 anos. Então, vocês também, para mim, estão tudo criança. Mas, e você, Murilo, me diz uma coisa, o que é que te levou a essa entrega para arrumar um emprego? Que tem muitos que vêm aqui para o seminário diocesano, já encontrei muitos. Lamentavelmente, tive na ordenação diaconal, ordenação sacerdotal, e largaram, abandonaram, aproveitaram um pouco o que a igreja pôde fazer, pôde dar de instrução, de informação,
e abandonaram todos. E sempre tem uma mulher no meio. Então, minha pergunta é: o que é que te levou, o que te chamou, o porquê que você decidiu, e principalmente pelos frades? Porque o diocesano não tem voto de pobreza, e o franciscano tem a pobreza, a castidade e a obediência. O que é que te levou a essa escolha? Então, assim como a irmã, desde criança eu sempre senti o chamado à vocação sacerdotal. A princípio eu não conhecia religiosos, porque na minha diocese não existem religiosos masculinos. Existem os monges beneditinos, mas como eles ficam lá reclusos no mosteiro, então eu não conhecia. Então eu sempre tive o chamado à vocação sacerdotal. Eu olhava para a vida do padre e me sentia chamado a viver daquele modo. Então eu comecei a participar de muitos movimentos, muitos grupos na igreja. Então eu passava a maior parte da minha semana dentro da igreja. Também ajudava bastante, trabalhava com as irmãs oblatas do Menino Jesus, lá na minha paróquia, na catequese. E eu achava muito bonito, e também parte da minha vocação eu devo a elas, porque eu achava muito bonita a vida das irmãs. E eu ficava me questionando, por que não existe isso para homem também, né? Eu ficava, nossa, a vida das irmãs é tão bonita. Porque eu tenho 8 irmãos, somos 8 irmãos, eu sou o terceiro mais velho. Então eu sempre vivi com muitas pessoas dentro de casa, sempre moramos 10 pessoas lá em casa. E eu olhava assim para a vida dos seminaristas e eu achava muito bonita, porque eles vivem juntos, né, e geralmente são muitos seminaristas. Mas geralmente o padre diocesano, na realidade da minha diocese, geralmente sempre vive sozinho, porque são muitas paróquias e são poucos padres, então geralmente ele vive sozinho, né? Eu sentia que a minha vida e a minha vocação se dava em torno da fraternidade, onde tivesse mais de 2 pessoas, né? Eu achava muito bonita a vida das irmãs, porque sempre moravam 3 ou mais lá na casa de Planaltina. Então eu ficava me perguntando, por que não existe isso para homens, né? E através de uma irmã, das irmãs oblatas do Menino Jesus, ela sempre falava, nossa, você tem um jeito franciscano. E eu ficava pensando, mas o que é franciscano, né? O que vem a ser um frei? Porque eu já tinha ouvido falar de frei, de frade, mas eu não sabia o que era. Na verdade, eu pensava que frei e frade era padre diocesano que se vestia com roupa diferente, né? Então eu resolvi pesquisar e conhecer, e através das redes sociais eu conheci os frades franciscanos lá de Anápolis. E aí eu comecei os encontros vocacionais. Antes disso eu fiz encontro vocacional com a diocese. E foi através da fraternidade. E nós franciscanos, né, não diferente dos outros religiosos, mas São Francisco de Assis, ele priorizava muito a fraternidade, né? Então, através desse modo franciscano, através da fraternidade, eu senti esse chamado para a vida franciscana. Então, eu conheci os frades em 2017, fiz os encontros vocacionais lá em Anápolis e me senti chamado a esta vida por meio da fraternidade, por ser chamado a ser irmão entre os irmãos. Então, também tem uma influência da minha família, das irmãs também, como eu falei. E foi isso que me levou a optar pela vida consagrada. Então você está desde 17, 4 anos? Sim, 4 anos que eu estou na vida consagrada. E você estava com 17 anos. Normalmente também, como eu perguntei para a irmã, mais ou menos nesse período você conviveu também em colégio, estudando também. Também deve ter tido uma namoradinha, alguma coisa assim. E deixou também. Ou ficou assim, eu vou ficar com ela e vou tentar lá para ver se uma coisa ou outra, qual que pode dar certo? Não, eu também tive experiência de namoro, mas eu senti a vocação para a vida consagrada desde criança, né? Uhum. Aí eu tive uma época da minha vida, eu não me recordo assim qual idade eu tinha, mas aí parece que os caminhos foram mudando. Aí eu pensava muito eu via também os meus colegas de turma, né, pensando em faculdade, em emprego, e eu ficava pensando, nossa, mas será que
é mesmo a minha vocação? Será que a minha vocação é mesmo sacerdotal, né? Porque eu não conhecia ainda a vida religiosa. Então eu pensava em fazer enfermagem. E também é outro motivo pelo qual eu escolhi os frades, porque graças a Deus, na nossa vida religiosa franciscana, nós temos a opção de trabalhar somente com paróquias, mesmo optando pela vida sacerdotal, certo, poder trabalhar com hospitais. Eu sempre tive esse chamado para trabalhar com... Eu gosto muito também de crianças, como eu falei, a catequese, então a escola também me chama bastante atenção. Então, estes aspectos missionários da nossa vida franciscana que também me chamou a atenção. Então, quando eu conheci os frades, parece que tudo aquilo que eu pensava na minha cabeça juntou e formou. E eu senti que era lá o meu lugar. Eu fiz essa pergunta que quando eu tinha meus 16 anos também, meu comportamento não era dos melhores, não. Eu morava no Paraná, meu pai me colocou num colégio interno no interior de São Paulo. E lá fiquei, não podia sair, a gente ficava preso. E de vez em quando a gente pulava o muro, fugia. E só tinha uma saída no domingo, que era pouco tempo. A gente saía, tinha que voltar à tarde. E nessa aí eu arrumei uma namorada. Quando terminou o namoro com ela, desisti da vida todinha. E queria ser padre. Pedi autorização para a minha mãe nunca respondeu a carta. Aquilo passou uma semana, aí arrumei outra namorada, não queria mais ser padre. E aquilo foi em 1960, que de 1960 até 1980, praticamente 30 anos que eu tive afastado da igreja. Porque um padre me expulsou do confessionário, no colégio. E ali eu fiquei com raiva daquilo, nunca mais eu fui para a igreja, larguei. Só depois, quando eu conheci que a minha mulher, hoje, minha esposa, que eu comecei a voltar um pouco para a igreja. Mas, então aquilo ali tinha aquela coisa de, briga com você padre, era uma fuga que existia, uma desculpa que existia. E as meninas, não, tinha minhas irmãs, tudo, arrumavam namorado, largava aquilo, continuava. Mas não vai ser freira, não? Não, eu vou viver a vida. Então, e eu queria viver a vida, mas me trancando. Então, uma coisa... Eu vejo de vez em quando hoje, quando eu falei, que eu já conheci muitos e muitos que vêm do Nordeste, família pobre, e vem, você quer o quê? Eu quero ser padre. Agora, felizmente, desde o arcebispo que nós tivemos, que agora começou a fazer uma seleção melhor. Se for para arrumar emprego, vamos tentar arrumar um emprego para você. Mas a igreja não é para dar emprego, não. É para servir. E eu conheci um padre que o sonho dele era ter um carro, uma caminhonete. Falei, mas você não pode. Eu falei, eu não tenho voto de pobreza. E junto que ele não tinha o voto de pobreza, a castidade também foi embora também, e a obediência muito menos. Então é difícil a gente entender. Agora, quando vocês seguem irmã Carolina, irmã Lucia e Frei Murilo, quando vocês estão seguindo tudo aqui assim, a gente sente uma satisfação tão grande. Eu pensei muito para ser diácono, foi muito pensado, junto com a esposa e junto com o filho também. Não foi eu vou ser. Não, nunca pensei em ser. Mas foi uma colocação que a minha mulher fez, que eu estava vendo assim, a dificuldade que o padre tinha, e aí o padre não era brasileiro, colombiano, uma dificuldade que ele estava para poder atender tudo. Eu falei, eu tenho dó das pessoas que procuram a igreja e não tem um atendimento, não pode... É para ir no cemitério, é para o padre nunca tem tempo. E ela falou assim, e por que você não ajuda? Acho que ali foi um toque de Deus que bateu assim, por que você não ajuda? Como é que eu vou ajudar? E logo depois disso apareceu um amigo, era diácono. Estava lá, falei, o que você faz?
Não, eu faço isso. Hoje ele tem, só deve conhecer lá no Varjão, pelo menos de nome. Também não. Varjão também não? Conhece, né? Pelo nome. Então, a senhora não conhece, que está chegando agora. Antigamente era um bairro muito perigoso. Só tinha bandido ali. Hoje não. Hoje é uma região administrativa, tem seu prefeito. E esse diácono, ele é responsável por toda essa comunidade. Quantos cenáculo mariano que ele leva, vai fazer, que reúne as pessoas para orar. Então falou assim, ele começou a falar aquilo ali, e aquilo foi pensando. 2 anos depois eu resolvi fazer o curso de teologia. E foi onde eu cheguei. Irmã, não esqueci da senhora não. É novinha, né? 20 anos também? Não. Não, um pouco mais. Um pouquinho mais. Bom, 22. Não, 25. Tá bom, 20. Deixa os 20 que tá bom. 20, tá tudo bom. Porque se for 25, são 50, 75, eu ainda estou mais velho do que os 25. Irmã, a sua vocação também foi assim: eu vou ser irmã e eu vou abandonar tudo, vou abandonar a minha família, vou deixar minhas amigas e vou virar freira, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Não foi nada disso. Mas minha vocação surgiu, eu posso dizer também, muito pequena, né? Eu morava ainda com minha avó, porque ela era a minha mãe que me cuidava nesse entonces, né? Então, em minha cidade não havia nenhuma freira, né? Não tinha nenhuma. Então, para mim sempre me chamou a atenção, porque havia só padres e não tinha freiras, né? Eu tinha sempre essa curiosidade, mas uma vez eu vi uma que chegou na minha cidade, havia chegado da capital, né? Do Peru. E então eu quis ser como ela, eu quis imitar ela, né? Eu disse para minha avó para eu entrar, mas ela nunca quis, né? Nunca quis aceitar que eu entrara, né? Porque ela achava que as freiras rezavam todo o tempo, né? E assim sofria as meninas, né? Então ela achava ruim isso. Então depois eu fui crescendo, fui vendo, eu esqueci da vida religiosa, eu não participava como eles em catequeses ou em pastorais ou na paróquia. Eu não fazia membro de nada, né? Eu estava muito fora, né? E foi um dia que a irmã visitou meu colégio e invitou a muitas meninas, mas não invitou a mim, entendeu? Ela invitou a todas, menos a mim. A eu, né? Desculpa, assim, eu tô a vezes mesclo, né? O português. Então foi ela que invitou, deu um papelzinho de invitação e eu peguei. Eu fui para minha casa e disse à minha mãe, eu vou para a capital, porque a capital era onde elas moravam, né? Disse, eu vou para a capital com as irmãs, eu vou fazer uma experiência, eu vou ver que elas fazem, né? Então, eu não tinha nada claro, não sabia nem que eram irmãs, eu não sabia rezar muita coisa, eu não sabia de rosário, então havia muita coisa que eu não sabia da igreja. Para mim, a igreja era rezar todo o tempo, né? Então, para mim era isso. Então, quando eu fui, minha mãe aceitou, meu pai aceitou e deixaram ir para a capital, né? Eu fui na capital e aí fiz com as irmãs a experiência allá se chama convivência, aqui seria encontro vocacional, né? Eu fiz com elas. Eu fiquei 15 dias, mas os 15 dias eu me entusiasmei tanto com as irmãs, por a maneira com que eles
tratavam a gente, com a maneira que elas tratavam os meninos também, porque elas trabalham com meninos, né? Trabalhamos, né? Agora trabalhamos com meninos. Então eu achava muito lindo, né? Eu gostava dos meninos, né? Então isso foi cautivando em mim como se diz, uma disposição para servir ao Senhor, né? Para entregar minha vida ao Senhor. E isso foi o que me ia cativando. Então eu decidi ficar um tempo a mais com as irmãs para ver se realmente essa era a minha vocação. Para então eu ainda estava estudando, né? E acabou. E é isso mesmo que estava esperando que aconteceu? Aconteceu isso, né? O Senhor utilizou diversas maneiras para me chamar, né? Senão... Que a escolha de Davi também como rei também foi bem parecida, né? Chamaram todo, não está faltando ninguém? Não, só tem um que está bem ali assim. Não vamos fazer nada enquanto ele não chegar. Aí quando trouxeram Davi, aí houve aquela voz para o profeta Natan, né? Falou assim, é ele o escolhido. Será que foi também? Ninguém tirava o papelzinho, foi lá e tirou? Eu não tive nenhum anjo por aí para me dizer que esta era a minha vocação. Mas eu fui olhando o tempo de Deus, eu fui olhando como Deus ia me chamando, como Deus ia me encontrando em esse tempo, porque eu estava perdida praticamente, né? Eu estava perdida porque não conhecia. Então eu vi que o Senhor me ia chamando dessa maneira. Ele queria para mim algo para servir também para a igreja, né? Para servir a igreja, para servir principalmente a Ele, né? E eu achei que minha vocação é um mistério. Um mistério. Eu acho que a vocação de todo mundo é um mistério, né? Um mistério porque quando você chama, ainda há incertidumbre, né? Ainda não está que tem convicção completamente, né? No princípio, mas depois o Senhor vai dando as señais, vai mostrando, vai falando através das pessoas, da sua palavra. Então você vai achando que é verdadeiramente que aí o Senhor quer para você, né? Estou vendo aqui assim uma palavra dessa Santa Teresinha lá, que ela fala sobre a vocação. Hoje, Santa Teresinha. Ó Jesus, meu amor, minha vocação, enfim, a encontrei. Minha vocação é o amor. Irmã, eu pergunto, Santa Teresinha encontrou a vocação ao amor que ela procurava. Uma pessoa que não tinha estudo, e a doutora da igreja. Foi para lá, ficou. Eu tive lá em Lisieux, vendo tudo ali, assim, é uma coisa impressionante que a gente vê. E vendo, minha vocação é o amor que ela tinha dentro de um convento. E ela tinha aquilo, a maneira como ela expressava, como que ela orientava. Aí eu pergunto, irmã, o que é esse amor que Santa Teresinha faz? A sua, vamos bem claro, qual a ocupação da irmã? Que muitas vezes falam, irmã, o frei, o que o frei faz? O frei fica aqui, ele fica correndo atrás dos pobres, dando isso, dando aquilo. Geralmente, quando chega aqui, o problema da Santo Antônio é essa aqui. As outras igrejas mandam todos para cá, porque aqui na Santo Antônio vai dar isso, vai dar aquilo. Agora, sempre pergunto, o que a irmã faz? Ela fica lá só rezando? A irmã fica fazendo alguma coisa? Então, assim, a missão da senhora, irmã Carolina, para que todos que estão ouvindo saibam o que é que a irmã oblata não é enclausurada. Eu sei, mas eu não quero falar, quero que a senhora fale o que é que a irmã faz. Fica lá trancadinha, reza, come, vai dormir,
volta de novo para rezar, vai para a missa, sai da missa, vai dormir. É só isso que faz, comer e dormir e rezar. Bom, é uma curiosidade de muitas pessoas saber o que os religiosos, o que as irmãs, os padres fazem. Muitos pensam que não fazemos quase nada, que só rezamos. E, em verdade, não é bem assim. Então, na vocação religiosa, as diversas congregações que existem na igreja, cada uma é chamada a um serviço, né? O Espírito Santo suscita nos fundadores aquilo que Deus deseja. Então, cada congregação tem um trabalho, uma missão, um carisma distinto, diferentes uma da outra. Então, tem aquelas que trabalham com os pobres, tem aquelas que trabalham com a área educacional, aquelas que trabalham com a área da saúde. Então, na igreja existe espaço para todos. E para isso somos chamados, os religiosos são chamados a viver esse amor com Jesus Cristo, mas também recordando do Evangelho que Jesus fala, amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a si mesmo. Então a vivência de um religioso é essa, amar a Deus em primeiro lugar, mas também amar o próximo. Então, cada religioso, cada congregação tem um trabalho diferente. Existem as congregações que são de vida contemplativa, como os carmelitas, como o senhor citou, os beneditinos e várias outras. E temos também as congregações de vida ativa, que seria a vida apostólica. Então, muitas pessoas perguntam, qual é a diferença da vida contemplativa e da vida ativa? Alguns pensam, a vida contemplativa só reza e a vida ativa só trabalha. E não é isso. Em verdade, é uma comunhão muito grande, a vida contemplativa com a vida ativa. Isso também não quer dizer que as irmãs de clausura só rezam, não, porque elas também trabalham mais com esse espírito da contemplação. E nós, de vida ativa, também trabalhamos, mas com esse espírito da oração. Então, às vezes as pessoas perguntam quantos por cento é de vida ativa e quantos por cento de vida contemplativa e ativa. Em verdade, é um complemento, tudo se complementa. Então, na nossa congregação, como Irmãs Oblatas do Menino Jesus, nós somos chamadas ao nosso trabalho, à nossa missão voltada para a área educacional e a catequese. Então, nossa congregação vai cumprir já 350 anos, é uma fundação italiana de 1600 e os nossos fundadores, Madre Ana Moroni e Padre Cosimo Berlissani, eles tiveram esse ideal de resgatar nas pessoas daquele tempo o sentido da vida espiritual, esse sentido da catequese. Por isso trabalhamos com a catequese e a área educacional, porque os nossos fundadores viam as necessidades do povo daquele tempo em que a mulher era muito discriminada, que as crianças e os jovens eram muito marginalizados, e o objetivo deles era resgatar aquelas pessoas para que elas pudessem também ter o direito da educação, o direito do ensino, tanto religioso como humano também. Então, aí surge o desejo de fundação da nossa congregação, com esse desejo que as pessoas também tenham esse conhecimento. Então, a nossa vida como Oblata do Menino Jesus é muito diversa nos nossos trabalhos e nas casas que também temos. Então, aqui, na casa que eu e a irmã Lucia moramos, aqui na Asa Norte, é uma casa de formação. Então, é uma casa de formação inicial. Então, vai ser muito diferente o trabalho na casa de formação com o trabalho de uma casa que temos escola ou um projeto social em que estamos voltadas ao público, às pessoas. A senhora falou em catequese. São catequistas também. Sim. E como que está a catequese hoje nos colégios? E a aceitação de uma irmã e não que não seja religioso, um leigo. Porque muitas vezes quando vê a pergunta,
que aqui nós temos, mas são leigos. Chega lá ver. Quando vem, já teve aqui, teve muito freio que veio aqui também, ficou lá e sabe qual a dificuldade. Que muito, embora aqui o Colégio Santo Antônio é da congregação, mas a gente vê assim, lá vem uma irmã, lá vem um padre de novo, e quando é um leigo, e o leigo muitas vezes ele não tem tanto interesse, não demonstra tanto interesse, mas quero ver assim com relação à rejeição ou aceitação da irmã, a religiosa ou o religioso, perante ali, e como o comportamento de pai também com relação a isso aí. São aceitas ou ainda tem Então, nós trabalhamos com a catequese tanto nas arquidioceses ou nas dioceses em que estamos presentes. Geralmente, o nosso trabalho também são nas paróquias, naquelas paróquias que nos solicitam e que temos a disponibilidade também pelo número de irmãs, a quantidade também visamos muito isso. Nas paróquias, né, no caso aqui em Brasília, nós auxiliamos algumas paróquias na catequese e também nas escolas, em algumas escolas. O senhor me perguntou em relação à aceitação e à rejeição. Existe de tudo. Existem aqueles que aceitam e existem aqueles que não aceitam tão bem. E aqueles que não aceitam de jeito nenhum. Então, nós como religiosos, de uma maneira geral, principalmente nós que usamos o hábito, é um sinal da nossa vida, é o hábito. Então, as pessoas quando nos vê na rua, já sabem, é uma freira, é um frei, é um sacerdote. Então, tem gente que vai sorrir, tem gente que vai fechar a cara, tem gente que vai passar para o outro lado da rua. Então, assim também acontece na catequese, tanto com os catequizandos, os alunos, como também os pais, a relação com a família. E muitas vezes a dificuldade que encontramos hoje em dia na catequese é a educação doméstica, a catequese doméstica, que em verdade é algo que a nossa igreja sempre pediu muito, a catequese doméstica, que é a primeira catequese que uma criança, um adolescente deve receber. Primeiro é a educação religiosa dos pais. Então, muitas vezes tem muitas famílias que cobram muito de nós catequistas, não só dos religiosos, mas dos leigos também. Cobra que nós ensinemos a questão religiosa, mas em verdade a educação, a primeira educação religiosa deve vir de casa. Esse é um dos grandes problemas aqui, por exemplo, eu tenho algumas. O ano passado que o Frei me pediu uma catequese para crisma. Eu falei, só se for adulto. Falei, criança não quero, não dou catequese para criança. Adolescente nem pensar. Adolescente tem aquela fase que a senhora passou, a irmã Lucia também, o Frei também passou. É minha verdade isso aqui, vai fazer assim, não faço, não quero. Então, 2 anos de vida, eu já passei por isso também, não adianta, é a idade. Falei, não aceito. E com relação aos adultos, e chegava e falava assim, ou ainda bem que é você, não é um frei. Eu falei, qual é o teu problema? Não, porque o frei quer empurrar a religião para nós. Eu falei, acho que você não está preparado não, porque eu sou diácono aqui. E diácono é o quê? Eu falei, diácono é um frei, faltou a palavra, é um frei frustrado. Eu não consegui ser frei, então fiquei sendo diácono. Eu falei, e outra coisa, se você quiser uma catequese, você está procurando, normalmente vem procurar só porque é para o batismo. E nós tivemos um aqui, eles foram crismados no dia, só de crisma também, foram crismados no dia 13 e no dia 14 eu fiz o batizado da criança. Primeiro fez a crisma. E durante o tempo todo ficamos batendo o porquê. Existe uma rejeição quando é um frei, imagina até a irmã. E a irmã também chega, lá vem aquela irmã mandona. A irmã pegou essa fama de mandar. E eu falo, não, nós temos, a catequese é uma só.
Tem leigo que é pior do que padre, enjoado, chato. E a gente vem para tentar transmitir alguma coisa. E quando começa a fazer muito, eu tive agora recente, a semana passada, veio a mesma coisa para fazer uma catequese toda. Quando chegou, não, vamos lá, eu faço tudo. Peguei, dei a fichinha. Isso aqui é a ficha de inscrição para catequese. Se você quiser batizar, nós vamos preencher, você vai fazer a catequese. E aí nós vamos discutir o que nós vamos fazer primeiro isso aqui. Mas não é assim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Isso aqui fica deitado, não levanta. Quando ele levanta, eu não enxergo. Parabéns, irmã Carolina. Essa é suspeita de falar porque é a minha irmã que está ali. Diz que gostou muito da sua explicação. Então a gente eu vi uma coisa, essa rejeição a gente tem sentido, é mais um problema muito político que foi sendo jogado, e está enraizado em muita gente quando vê um padre, alguma coisa, não quer. Tem muitos católicos que é católico de missa de Natal e missa de 7º dia, só, não vem. E eu sou nessa parte, eu sou muito radical para chegar para uma catequese. Se você estiver vindo aqui, teu interesse é só batizar uma criança, você vem para fazer, nunca mais você volta aqui, olha, vai embora, procura outro lugar. Não, mas eu estou querendo entender, opa, aí nós vamos poder conversar. É porque, na verdade, a catequese deixou de ser um encontro de vidas para ser algo mais burocrático, no sentido, exato, como o senhor falou. Então, muitas vezes as pessoas buscam a catequese porque tem que batizar, porque vai ser um padrinho de batismo, porque vai ser um padrinho de crisma. Então, a catequese deixou de ser esse centro da evangelização, porque a catequese começa com a pessoa de Jesus Cristo. Ele que é esse primeiro catequista, e o objetivo de Jesus era compartilhar da sua vida, da sua experiência com as pessoas. Então, esse também é um dos nossos objetivos, de resgatar o verdadeiro sentido da catequese, que é esse encontro de vidas. Então, muitas vezes quando o catequizando chega e nos chama de professora, aí já tem algo errado, você tem que corrigir, porque o catequista, ele não está para ser professor. Não é professor, não é. Entende? Então, esse é o objetivo, resgatar o verdadeiro sentido da catequese. Embora aqui, irmã, muitas vezes me chama assim, ô padre, não sou padre, eu sou diácono. Ah, pois não, sou padre e diácono. Então, e o Frei Carlos me falou assim, desista, não vão, eu estou pagando. Bom, só eu que estou fazendo pergunta, já tenho aqui quase 40 minutos fazendo pergunta, e eu não vi vocês fazerem nenhuma. Tudo que eu podia perguntar, eu fiz. Irmã, não fica quietinha não. Eu não vou perguntar, eu vou querer que faça uma pergunta. Pode ser para mim, pode ser para a irmã, não, porque vocês já estão juntos há muito tempo. Não, pode ou para o Frei Murilo ou para mim. Fazendo a pergunta. Só está ouvindo, então agora chegou a hora de perguntar. Vixe, Maria. Tá bom. Tem que ver se aumenta o volume, não. A senhora fala um pouquinho mais perto aí que vai facilitar. Tá bom. Vamos ver o que perguntar então. Como eu estou chegando recém no Brasil, né? Eu acho que aqui no Brasil tem as catequeses praticamente igual que o Peru, né? Mas eu vejo que tem um pouco de distinção, né? Porque às vezes eu acho muitas pessoas acorridas, arraigadas à fé, né? Eu conheço pouco em realidade, né? Pouquíssimo, praticamente, né? Se o Senhor quiser me dar alguns alcanços a mais do que dessa expansão da fé aqui no Brasil, né? Em questão de catequese, em questão de esse conhecimento da fé, principalmente, né? Como que fica muito mais ligado a gente, né? Às pessoas, né? Essa presença de Deus em suas vidas, né? Desde sua experiência. A presença de Deus na minha vida é muito grande. Eu já passei
muitas dificuldades, nunca renunciei à fé, nunca, mas sempre duvidei de muitas coisas da igreja, muito. Conheci padres, tem um que até é bispo hoje, tivemos assim, uma vivência muito boa, depois aí abandonei aquilo e a gente vai indo assim. Então, eu acho que Deus foi fazendo uma catequese comigo, foi devagarzinho jogando assim, de pouquinho em pouquinho, e só no sofrimento, não teve alegria. Fui encontrar Deus no sofrimento, e a Eucaristia, Jesus sacramentado, o Espírito Santo, que eu não acreditava no Espírito Santo, Deus Pai eu sempre acreditei, Filho então nem se fala, mas no Espírito Santo eu não acreditava assim, eu não sei explicar, porque na catequese vai lá, faz um triângulo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É um triângulo, é uma pomba. E eu não sabia o que era. 1988, 30 dias de greve. E eu saindo de casa para ir para mais um dia de greve, num domingo, eu não sabia mais o que fazer. Aí eu cheguei no quintal da minha casa, falei assim: Espírito Santo, eu quero acreditar no Senhor. Não sei como. Eu estou indo para mais uma reunião. Nessa reunião que vai acontecer, vão chamar para votar. Não vai saber quem é, a favor ou contra. Vai ficar em dúvida. O presidente vai subir no carro, vai falar: vamos fazer mais uma votação porque não conseguiu encontrar. Não vão chegar num acordo. Vamos fazer a terceira. Aí o presidente vai chegar e vai falar assim: aqueles que quiserem greve, fique à minha esquerda, e quem não quiser, fica à minha direita. Eu falei assim: eu quero uma prova. Peguei, quando eu fui sair de casa, a minha mulher falou assim: você está indo aonde? Eu falei: mais uma assembleia. Aí fomos. 30 dias de greve. Nós fomos. Aí ficou lá, bebe cerveja, conversa, faz besteira, tá tudo conversando. 5 horas da tarde, vamos fazer a nossa votação. Olha, não conseguimos saber, vamos fazer uma outra votação. Olha, não deu para dizer. Vamos lá, vamos mais uma vez. Não conseguimos. Aí o presidente fala assim: vamos fazer o seguinte, quem quiser greve vai ficar aqui à minha esquerda, e quem não quiser vai ficar aqui à minha direita. Naquela hora deu um tapa na mão todo aqui assim, aquele barulho. Eu falei assim: o Espírito Santo existe. Não precisa mais nada. Hoje eu sei o que é o Espírito Santo. Mas foi um sofrimento sem saber, sem conhecer. Foi indo. E até depois de encontrar Jesus, que me tirou do maior buraco do mundo também, que eu não conseguia abrir meu coração, irmão. Chega ali, uma dificuldade que eu tive, estava para perder minha casa, estava para perder tudo. Eu procurei uma irmã lá do colégio, ali perto da Dom Bosco, Maria Auxiliadora, a irmã Terezinha. Nem sei se ela está viva ainda. Aí fui procurar, me falaram, ela tinha um grupo de oração. Fui lá, conversei com ela, expliquei, falei tudo o que eu estava passando. Ela falou assim: vai ali na capela, em frente ao Santíssimo, e fala com Jesus. Eu fui, ajoelhei lá: Jesus, estou passando uma dificuldade, me ajuda. Aquela semana foi pior ainda. Voltei e falei: irmã, não deu certo, você não pediu. Pede, vai lá e peça. Aí eu fui lá, ajoelhei: Jesus, eu pedi, estou precisando, me ajuda. Nada. Falei: irmã, não tem jeito. Falou: você não sabe pedir. Vá pedir para Jesus.
Aí foi a hora que eu fui e me ajoelhei. E aquilo brotou assim, pá, saiu. Naquela semana eu resolvi. Então, a catequese é um encontro, é o que Deus vem e Deus fala. Meu amigo Murilo. É para me fazer uma pergunta? Se alguém quiser mandar perguntas, né, pelo chat do YouTube, pode mandar também, né? Então... Sim. Obrigado pelos elogios. Então eu vou fazer uma pergunta para a irmã. Irmã, a senhora chegou recentemente no Brasil, né? E acredito que como missionárias, né, deve ser muito difícil, né? Chegar em uma nova realidade, em um novo país. Acredito que a senhora é o primeiro país, né, que a senhora conhece depois do seu. Então, assim, qual foi o maior desafio e a sua maior alegria até agora, depois de ter chegado aqui no nosso país? Bom, para mim, eu achei muito legal o Brasil, né? Eu sempre fui muito disposta ao que o Senhor quiser de mim. Então, quando eu recebi a transferência, né, para o Brasil, eu disse, é agora, né? É agora que eu vou fazer, né? E eu disse, tá bom, eu vou tentar fazer o que o Senhor quiser, à disposição do Senhor, né? Eu vim para o Brasil, em realidade eu gostei muito do Brasil. Até agora eu gostei muito, né? Um país rico em sentido de acolhida, as pessoas muito acolhedoras, né? Então, isso para mim foi uma grande alegria, né? A parte de conhecer também a grandiosidade do Brasil, que é como nós um pouco distinto do Peru, né? No sentido de que eu falo por clima, né? Por clima, né? O Peru muda. A irmã Carolina, que estive comigo lá, ela sabe, né, que muda um pouco. Então, eu achei muito legal também a questão do clima, né, das pessoas da acolhida, da comida também, muito gostosa, né. E um dos meus desafios, né, que ainda está sendo, né, bueno, aí eu comi muito feijão com arroz, feijoada, as comidas, de umas comidas que ainda não passa muito bem assim, né? É o giló e o quiabo, né? Que são um pouco mais, né? Vamos adiante, né? Adiante. Outro dos desafios para mim ha sido o idioma, eu acho, um pouco, né? Eu falava com elas allá no Peru, algumas palavras tentava falar, né? Porque eu gosto muito dos idiomas. Então qualquer palavra já saía, né? Então, eu achei um pouco distinto, difícil, no sentido da pronúncia, né? Da pronunciação. E, mais que todo, a escritura. Porque você fala de um jeito, mas a escritura é distinta. Então, é um pouco complicado em essa parte, mas depois é tranquilo. E aqui, na aventura com o Senhor, né? Hasta onde, hasta quando, onde, não sei. Por mientras estamos na Asa Norte, né?
Uma coisa que me chamou a atenção, as irmãs, os freios eu sei que de vez em quando saem, isso não tem jeito não. Irmã, se estiver passando algum filme, tudo no cinema, vocês vão ao cinema? Bom, nós não temos esse costume de sair tanto nesse sentido, né? De estar muito, né, em shoppings, em cinemas ou em alguns lugares. Não é o costume para nós. Não tem, mas a questão do discernimento é algo que... a questão do discernimento é algo muito pessoal de cada religioso. Então eu não vou dizer aqui que está certo e nem que está errado. Quer dizer que João Paulo II, quando ele escreveu: verdadeiramente a vida consagrada constitui memória viva da forma de existir e atuar de Jesus. Ele estava certinho. Sim, porque a nossa vida tem que ser uma configuração com a pessoa de Jesus Cristo. Então, em Vita Consacrata, escrita por João Paulo II, ele vai dizer, né, que a nossa vida deve ser, a vida do religioso, do consagrado, deve ser de maneira cristoforme, que é viver essa forma de Cristo. Então, os nossos caminhos, a maneira que falamos, a maneira que atuamos, como nos relacionamos com as pessoas, devem ser de acordo com a pessoa de Jesus Cristo. E então também os lugares que andamos, onde vamos, temos que ser essa presença de Jesus Cristo. Então, quanto a essa pergunta do Senhor, eu não posso dizer nem que está certo nem que está errado, mas cada religioso, cada sacerdote deve ter o discernimento de onde anda, como anda. Então, cada um tem uma percepção diferente. Então, para nós, religiosos das Irmãs Oblatas, também visamos isso. Onde andamos, com quem andamos. Então, geralmente, não temos também o costume de estar saindo só de casa. A pergunta foi porque, lamentavelmente, nós estamos numa sociedade e fomos criados de uma maneira muito machista. O homem, o freio, ele sai, vai para o cinema, sai, vai para um bar, qualquer coisa, não tem problema nenhum. Mas se olhar uma freira saindo, ou uma mulher que estiver sozinha, opa, vamos começar a falar. Lamentavelmente, é uma sociedade machista que não consegue tirar esse ranço ainda que tem. É lamentável, lamento muito, 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 quando vê, olha, uma freira. Sim, é uma freira. O que vocês estão vendo de diferente? Então é uma coisa bem... É difícil isso. Deixa eu ver aqui. Assim, a gente não tem o costume de estar com frequência. Sim. Nossa, temos que encerrar já. Okay. Tem que preparar para a missa também. Muito bem. Lamentavelmente nós temos um prazo um pouquinho curto. E irmã, eu agradeço muito, irmã Lucia, irmã Carolina, Frei Murilo, mas isso não vai ficar só assim não. Eu pretendo ver se a gente consegue, vamos conseguir fazer novamente, para pegar mais um assunto, poder conversar, porque é tão difícil trazer, e vocês estão, essa disponibilidade de vocês é muito, 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 muito boa. Com certeza vai ter. Por enquanto, só a minha irmã mandou isso, elogiou muito a sua explicação, achou muito boa. Da irmã Lucia, que estava um pouquinho. Não, mas na hora que for fazer giló, peço para cortar tudo assim, fazer assim a milanesa, assim, que vai ver que tira todo aquele gosto. E o Frei Murilo também, que está aqui, eu pretendo que vocês voltem, que a gente possa continuar. E agradeço muito, muito, muito. E vai ter, com certeza, as pessoas que acompanharam vão manifestar também. Irmã Carolina, muitíssimo obrigado. Irmã Lucia, muitíssimo obrigado. Frei Murilo. E ali estão vendo ali um que está numa cadeirinha, né? É freguês, viu? Ele vem cá, sempre vem a minha história, geralmente está preparando, daqui a pouco tem a missa, vem, vai entrar, vai começar a pedir, a gente pede, não, peça aqui. Ele
já sabe o lugar, é na porta daqui, na porta da velha e lá. E amanhã vai ter ação social, mas ele vem antes. Então, a irmã Lucia, para a sua despedida. Eu estou muito contente, obrigada pela conversa, né? Pela invitação também. Eu não esperava. Em realidade, eu só vim acompanhando a irmã, né? Porque eu disse, é o que eu vou falar, não sei falar em português ainda. Mas, né, aqui está, né? O Senhor usa de todas as vezes para falar às pessoas também. Há trocando de idioma, né? Há confundindo o idioma. Mas muito obrigada pela invitação aos irmãos, né? Aos frais, ao Senhor, né? Pela invitação e a gente que também está assistindo, né? Presencialmente, que eu digo virtualmente. Tá? Obrigada por tudo. Irmã. Também agradeço, né, pelo convite de estar aqui hoje, de poder compartilhar um pouquinho da minha vida religiosa, da minha consagração. Agradeço ao diácono, ao Frei Murilo, que já nos conhecemos antes mesmo de um hábito, né, Frei? Então, agradeço e espero que as pessoas que nos acompanharam, né, tenham entendido um pouquinho dessa mensagem. Também agradeço pelo convite do diácono, agradeço às irmãs por terem também aceitado o convite. É uma alegria sempre estar junto com as consagradas, com o senhor diácono, com todo o povo de Deus que nos acompanha pelas redes sociais. Também deixo o meu abraço a todos aqueles que também depois assistiram esse vídeo e a todos aqueles que participaram e que tiveram que sair antes. Muito obrigado, Deus os abençoe sempre. Agradeço a todos vocês pelo comentário e aqueles que estiveram acompanhando depois pela gravação. Mande sua crítica, seu comentário, as suas perguntas que vocês tiverem e nós pretendemos futuramente fazer mais uma vez, dar uma continuidade nisso aqui. Muito obrigado, tenham um bom dia, paz e bem.